Saudações em Cristo Jesus, nosso Mestre e Senhor. Primeiramente, damos graça a Deus, nosso Pai, sabedoria suprema, causa primeira de todas as coisas, por mais um dia nessa existência, por mais uma oportunidade de ainda estarmos aqui, neste corpo físico, nesse planeta Terra, junto a vocês. Hoje nós estamos gravando mais uma semente de luz. Evangelho de Jesus, segundo a doutrina dos Espíritos, capítulo 14. Honrai pai e mãe. É um dos mandamentos da Carta Magna de Deus Pai Criador, sabedoria suprema, causa primeira de todas as coisas. É a fonte criadora, é a força maior. Coloca o nome dele, o nome que você quiser. Mas ele é um Deus onisciente, é um só. É infinito. Criador deste universo. Pai da eternidade. Este mandamento é concernente ao amar o próximo como a ti mesmo. São dois mandamentos que não é uma ordem. É um mandamento de promessa. Honrai o pai e a mãe, ama o teu próximo como a ti mesmo. Se você não ama o seu pai e a sua mãe, você não pode amar o seu próximo, e nem a Deus. Portanto, nós estamos estudando o Evangelho de Jesus na luz da doutrina dos Espíritos. Então ensinou o Mestre Jesus: a minha vontade é essa, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei. Sereis meus discípulos se fazer o que eu mando, se obedecer os meus mandamentos. E os meus verdadeiros discípulos serão reconhecidos pela maneira de amar. Presta atenção. Conhece a verdade que ela te liberta. Escreve João o Evangelista, aquele que teve todo o tempo com o Mestre de Nazaré. Assim disse aquele que está desde o princípio desse planeta, Jesus de Nazaré, é lógico. Aquele que diz que ama a Deus, obedece a Deus, mas que tenha qualquer coisa contra um irmão, ele não está em Deus. Deus não está nele. Ele está nas trevas. Você pode entender isso? Bem-aventurado, se você tem olho de ver e ouvido de ouvir. Havia um jovem, depois de ouvir os ensinamentos do Senhor Jesus, ele disse ao mestre: deixa que eu vá enterrar primeiro os meus pais, depois eu vou te seguir. Então o Mestre Jesus lhe respondeu: deixai que os mortos enterram os seus mortos. Vem e me segue.
alguém pode entender erroneamente este conselho. Se você for na ética da igreja do homem, está errado. Mas na luz da doutrina dos Espíritos, raciocinar. Quando Jesus disse a ele, deixa que os mortos enterrem os mortos, venha e me segue, Jesus estava referindo aos religiosos. Porque este jovem, ele não estava testificando que ele era obediente a Deus, não. E nem a igreja. Porque a lei de Moisés é o seguinte: o filho que amparar o pai e a mãe até a morte é dono de todo o patrimônio. Não precisa dividir com os outros, não. Esse era o pensamento dele. Ele ia receber a herança primeiro, aí depois ia seguir Jesus. E Jesus disse, deixa que os mortos enterrem os mortos, porque se você, minha irmã, vai seguir a Jesus, os mandamentos do Senhor Jesus, qual é o mandamento? Ama o teu próximo como eu vos amei. Jesus amava todo de um modo geral. Ele não estava fazendo aquilo por amor ao pai e à mãe, estava fazendo por amor ao patrimônio que eles tinham. Não era. Então ele teria que nascer de novo para conhecer o verdadeiro ensinamento de Jesus. A máxima. Estando Jesus num certo lugar, numa casa, estava cheia de tanta gente, tanta multidão, que Maria de Nazaré e os seus irmãos ficaram do lado fora. Então alguém foi passando um para o outro, até que chegou até os ouvidos de Jesus. Olha, sua mãe e seus irmãos estão aí fora e quer falar contigo. O Senhor Jesus olha ao seu redor e disse, quem é a minha mãe? Quem é o meu irmão? Quem é a minha irmã? Senão esses que ouvem e obedecem a palavra do Pai que está no céu. Você, meu irmão, minha irmã, que acredita que Jesus é Deus, presta atenção, minha irmã. Está aí uma prova contundente. Jesus se refere a Deus como uma força, uma energia superior a Ele. Todos os lugares. Jesus sempre refere a Deus como uma outra pessoa superior e Ele abaixo de Deus. Para a religião, isso também está errado. Como é que Jesus, o mandamento disse, honra seu pai e a sua mãe? O Senhor Jesus estava negando a sua mãe. Ele estava negando? Não estava negando, não. Ele estava ensinando que você não só deve honrar o seu pai e a sua mãe, como deve amar o seu irmão, como ele amou. Porque ele não teve separação. O amor de Jesus não tem fronteira, minha irmã. Não tem nome denominacional, não. Porque quem separa é a igreja. É a religião. É o homem que criou a fronteira e que dividiu o reino. Jesus veio para juntá-lo. Se você ama os seus semelhantes, com amor verdadeiro, você vai amar o seu pai, você vai amar a sua mãe, você vai amar os seus irmãos. Porque Jesus é uma prova. Na última hora, Jesus olha para ver, diante daquela multidão detratora, zombando, ele procurava se havia ali algum dos seus discípulos, aqueles homens, aqueles machões que disseram, Senhor, se preciso, nós morreremos contigo.
Mas cadê eles? De repente ele olha entre 3 mulheres que o seguia continuadamente. Maria Madalena, Maria de Cusa, Maria de Nazaré. Mas tinha alguém mais. O seu mais novo discípulo estava ali e Maria chorava nos seus ombros. Era aquele. Percebe, minha irmã, que ele olha, chama, disse: filho, eis aí a tua mãe. Foi a última missão que ele deu ao seu discípulo. João Evangelista, como fiel servidor, toma ela nos braços e se retira. Sabe que não pode fazer mais nada, que ele tem que cumprir a sua promessa. Ele tem que cumprir a sua missão para que eles mesmos fossem salvos. Lembramos da viúva de Zebedeus. Ela vai até Jesus, 2 dos seus filhos eram discípulos de Jesus. Ela sabia que ele estava bem amparado, mas ela queria ter certeza. Senhor, pergunta ela, permita que os meus filhos sentem um à tua direita, outro à tua esquerda no teu reino. Percebe, minha irmã, o amor de mãe. É aquilo que nós pregamos, nós do caminho do amor. O amor de mãe é o amor mais que se aproxima ao amor de Deus, é o amor de uma mãe verdadeira. Ela não pediu nada para ela. Mesmo ela sabendo que os seus filhos eram discípulos dele, mas ela queria ter certeza. Está aí uma outra prova contundente que Jesus não é Deus. Ele disse: mãe, a mim não compete onde colocar eles, mas ao Pai que está no céu. Raciocina, amigo. Se Jesus fosse Deus, ele ia dizer não ou sim. Mas ele levou a Deus. Deus é a força maior. Ele era um subordinado. Está aí uma prova, mas uma prova contundente. Agora, nós vamos falar a história de uma mãe. Quando eu era dirigente de um grupo espírita, nós doávamos uma cesta básica para uma mãe que criava uma filha deficiente mental. O pai, aquele que o apóstolo Paulo disse que é a cabeça da casa, aquele que a igreja coloca como superior, as mulheres inferior. Mas percebe, lá na cruz só estavam as mulheres. Os homens estavam escondidos. Este pai, diante da dificuldade, foi embora. Abandonou a mãe com a filha deficiente. Por falta de pagar a luz, foi cortada. Por falta de pagar a água, foi cortada. Por falta de pagar o imposto da casa e do terreno, a prefeitura tomou a casa dela, tirou ela. É a prefeitura. Os políticos. Aquele que de 4 em 4 anos, ele vem na sua casa, te abraça, toma um cafezinho gelado, abraça o seu filho e promete para você uma ilha da fantasia, milhões de coisas que eles nunca vão cumprir. Passada a eleição, ele só volta daqui 4 anos novamente. Eles não importaram com essa mãe, com essa mulher, com essa filha deficiente.
tiraram ela de casa. E ela, então, por caridade, foi morar num cômodo na favela, numa comunidade, que alguém ofereceu um cômodo para ela, e ela, então, uma outra entidade, hoje, disse, dá uma cesta básica para ela. Ela, então, vai catar latinha, catar reciclagem durante o dia, a gente vê, aí encontra com ela na rua, ela catando latinha, catando reciclagem, e leva consigo a filha deficiente, porque ela é jovem e é bonita, os homens aproveitam dela. Não se importa que ela é deficiente, não. Precisa a mãe zelar por ela. Essa mãe, mãe coragem, essa é a mãe que nós falamos que o amor dessa mãe é o que mais aproxima ao amor de Deus. Que Mãe Maria abençoe esta mãe, porque ela dá o exemplo da mãe. Nós convidamos a você a estar conosco, a estudar conosco, porque o caminho do amor, Grupo Ecumênico do Caminho do Amor, nós temos uma meta, nós não somos uma igreja, não somos uma religião, não, somos uma ONG, um grupo, que nós vamos ajuntar todos os beija-flores do planeta Terra, que estão desenganados com o homem como a igreja. Vamos formar um grupo. Vamos fazer um trabalho semelhante ao de Edivaldo Pereira Franco, lá no Salvador, na Bahia, a Casa do Caminho, onde ele ajuntou um grupo, comprou 80 metros de terreno, construiu casas lá, para cuidar dessas mães, desses moradores de rua, que os políticos só aparecem na casa dele de 4 em 4 anos. Para cuidar das crianças que são moradores de rua. E dar uma vida digna para essas pessoas. Dar instrução para as crianças. Ajuda as mães solteiras, as mães pobres, desde o pré-natal até a faculdade. Esta é a meta. Nós vamos imitar eles. Não é inveja, não. Porque nós devemos imitar aquilo que é bom para nós. Eu sou o evangelista Francisco Fedro. Sou deficiente visual. Mas nós estamos ensinando você que enxerga, enxergar. Porque eu sou cego, mas não sou surdo. Você enxerga, mas é surdo. Que Deus tenha misericórdia de nós. Que possamos, que os religiosos nasçam de novo. Aceita Jesus realmente e passa a seguir o Evangelho de Jesus. Não o Velho Testamento, que é a velha aliança que não deu certo. Convidamos a você. Nos nossos áudios sempre encontram o nosso contato. Entre em contato conosco. Venha nos ajudar, venha fazer parte desse grupo. Nós queremos conversar com você. Saudações em Cristo Jesus, nosso Mestre e Senhor.